Olá, meu nome é Josiane Moura e estou aqui com Valdir Moura para a gente falar sobre acessibilidade nos diretórios políticos. Tudo bom, Valdir? Tudo bem. Sou Valdir Moura, do canal Acessar PCD, e participar hoje desse bate-papo, abordando esse assunto tão importante. Pois é. Valdir, para quem não conhece, o Valdir, ele já participou de alguns pleitos eleitorais, né? Então, o Valdir, ele teve alguns problemas com relação à questão de acessibilidade. Bom, no tocante aí os diretórios, né, dos partidos, os quais eu participei através desses partidos, porque o primeiro momento é você se filiar ao partido, depois começa essa relação, né, do candidato, e eu fui nos diretórios. Infelizmente não é uma experiência muito boa que eu tenho para contar. Eu tive muita dificuldade na questão do acesso no meio físico mesmo, né? Encontrei muitas barreiras arquitetônicas, né? Partidos que eram no segundo andar, mas não tinham plataforma, elevador, era escada, eu tinha que ser carregado para participar das reuniões, né? Porque essa relação do candidato com o partido, através do diretório, que é o espaço físico, né, que ele se utiliza para reunir, para aglutinar ali todos os seus filiados, seja eles candidatos ou não, para estarem ali, né, planejando tudo que vai ocorrer numa eleição. Você acha que isso dificulta você chegar, ou uma pessoa com deficiência, um visual, um auditivo? Com certeza, eu acho outro que tipo de deficiência? A carência é muito grande, né? A falta de sensibilidade das pessoas, porque tudo começa primeiro pela inscrição. Você tem que escolher um partido para poder concorrer a uma eleição. Escolhendo o partido, a maioria dos partidos, eu não vou dizer todos porque eu não conheço todos, mas aqueles que eu conheço, não tem a visão de acessibilidade, não só na questão arquitetônica, porque aí eu estaria falando só de mim, que sou um deficiente físico, usuário de cadeira de rodas, mas teria que ter nos partidos pessoas que teriam condições de falar com uma pessoa surda, língua de sinais, com língua né? de sinais, Isso, tivesse bem. Pelo menos um embasamento ali, muito bem, né, de língua de sinais. Teria que ter material, se esse material fosse impresso de alguma forma em braille, para atender os deficientes visuais, ou um software específico para poder estar contemplando ali a comunicação com essas outras áreas de deficiência. Não se pode pensar, né, as pessoas com deficiência só o físico, mas a gente tem que ver de maneira global. Então, começa aí a dificuldade. Bom, eu vou falar da minha experiência. Eu ia lá no partido, e para eu poder ter acesso a esse partido, era uma escada muito grande, era no segundo ou terceiro andar, e eu teria, às vezes eu ia sem ninguém comigo, e eu queria falar com alguém do partido, eu tinha que pegar alguém na rua. Ei, meu amigo, bate aí, por favor, interfona aí, diga que o Valdir Moura, incrível, né? O cadeirante, está aqui embaixo. Aí as pessoas iam largar os seus afazeres lá, os funcionários do partido, e desciam para me atender lá embaixo. Isso é uma tônica que a gente tem na nossa capital, creio que no nosso estado e no Brasil como um todo. Verdade. Os partidos, numa hora dessa, que nós estamos se aproximando de um pleito eleitoral, de uma eleição, de uma campanha, o que é que vai acontecer? Todo mundo fica sensível à causa da pessoa com deficiência, mas a prática é diferente. A prática é muito diferente, e é dolorida, é traumática, e se as pessoas não tiverem, sabe, um controle emocional, ela se estoura e já desiste na primeira dificuldade que aparece. Mas isso é uma tônica. Nós precisamos sim estar batendo, falando, porque começa ali, minha gente, dentro do partido. O partido tem que abrir as portas, os braços, não só no período de eleição, bater na costa do deficiente. E aí vamos bater uma foto, todo mundo achando graça do quê?
Nós não temos muita coisa para poder achar graça ou comemorar. Nós temos coisas seríssimas para a gente poder resolver. Mas no momento desse, todo mundo quer, né, se projetar, aparecer na costa da pessoa com deficiência. Você acha, Valdir, assim, as pessoas... Tem muita gente agora, a gente vê, né, gente? Então, muitas pessoas querendo representar a pessoa com deficiência e não tem nenhum tipo de deficiência. A gente até acha isso muito importante, mas o que você vê sobre isso, Valdir? As pessoas com deficiência mesmo deixando de ir lá para frente, de ser atuante, de atuar lá na área da categoria de cada uma, ou como um todo. A gente vê muitas pessoas ditas normais, que nem todo mundo é normal, né, gente? Então a gente vê as pessoas que elas estão querendo representar as pessoas com deficiência, tendo pessoas com deficiência que a gente vê que tem potencial, né, para poder chegar lá, para poder participar. Então, assim, estão deixando as pessoas com deficiência, né, um pouco nas suas casas, nos seus lugares, fazendo só os movimentos de rua, enquanto que essas outras pessoas estão indo à frente para representar as pessoas com deficiência. O que você vê sobre isso, Valdir? Bom, quero dar a minha opinião, é pessoal. Primeiro que eu acho que o deficiente, ele é perfeitamente capaz de se autorrepresentar. Claro que uma pessoa que tem na sua casa um filho, um irmão, um pai, né, alguém muito próximo, um amigo, né, bem chegado a ele, e ele está vivendo o dia a dia daquela pessoa, e quando ele chega, né, a se eleger para um cargo político, ele vai se lembrar das dificuldades daquele ente ali bem chegado a ele, seja da família ou amigo, como eu falei. Só que não é a mesma coisa você viver na pele todas as dificuldades, sentir, né, as coisas ruins, porque tem muita coisa ruim, discriminação, falta de respeito. Às vezes a gente até bate boca com a pessoa que é considerada normal, dita normal, que nem todo mundo é normal, todo mundo tem uma pequena deficiência. Então, o que eu vejo assim nisso tudo? Que o deficiente, ele é capaz de se autorrepresentar. Não que a gente não queira que as pessoas vão ali lutar pelos nossos direitos, é muito bem-vinda, mas existe uma máxima muito grande no nosso movimento de luta das pessoas com deficiência que diz: nada sobre nós sem nós. Por mais que tenhamos alguém lá representando, mas nós temos que ser consultados. Você acha, Valdir, desculpa te interromper aí, mas você acha que essa dificuldade da acessibilidade nos diretórios, da promoção, da humanização dos funcionários, das pessoas que estão lá representando vocês, isso dificulta vocês chegarem? É um obstáculo? É um obstáculo muito grande. Como eu falei, começa por aí. E se a pessoa, no primeiro obstáculo, já sentir aquele impacto negativo, dizer, pô, eu não vou me matar, tem onde estacionar, não tem onde ir pro banheiro. Aí eu chego no diretório, não tem um banheiro para onde eu ir, aí eu tenho que ser carregado, aí eu não tenho onde estacionar, eu tenho que dar meu jeito. Ou seja, é uma disputa ali desigual. Desleal, na verdade. Desleal, entendeu? Então, se a pessoa não tiver muito preparo, muita garra... Será que eles não fazem isso só para poder... Só que eles não fazem isso só para poder deixar vocês de lado? Acho que não. Pode ser, também pode não ser, né? É uma questão que eu falo sempre, as pessoas falam muito isso, é uma questão cultural, de educação, de cobrança, de fiscalização. Tudo para nós que somos pessoas com deficiência, ela perpassa por esses problemas. Primeiro, existe a lei, nós somos ricos em legislação que garante, né, os direitos do nosso segmento, só que a lei está no papel, gente. Na hora que você vai exercitar esse direito, que é um grande problema, não tem respeito, não tem fiscalização, não tem punição para aqueles infratores que não respeitam, sabe? Os órgãos de controle não funcionam. Né? Os outros, né? As instituições que deveriam estar ali
né, recebendo as nossas denúncias e punindo, não tem a estrutura necessária para atender a todos. Enfim, são muitas infelizmente, as coisas acontecem assim, sempre pela metade, não na sua plenitude, na sua totalidade. Tá ali a lei, o cara fala, vou dar um exemplo, dos ônibus, né? Os ônibus acessíveis já existe em lei. Na prática existe? Tá ali o ônibus acessível com a plataforma. Funciona? Quando funciona, aí vai para um outro problema. Os operadores do sistema, motoristas e cobradores, sabem operar? Têm a boa vontade? Têm o respeito? É treinado para isso? Outra, o empresário faz a parte dele, faz a manutenção dessas plataformas. Então não é tão fácil. As pessoas, o que eu vejo, tá, gente? Eu vejo muito assim. É direito da pessoa com deficiência o transporte. O direito de ir e vir é constitucional. Beleza. O empresário vai lá, coloca uma plataforma no ônibus dele, ó. Tô cumprindo. Mas na prática, isso acontece? Vamos ver. Não acontece. Eu tenho amigos que andam dia a dia no ônibus carregado e a plataforma tá lá, sem manutenção, o cara não sabe operar, aí prefere carregar o cara para dentro do ônibus e depois colocá-lo embaixo, com o risco de o cara cair. Valdir, a gente sabe das dificuldades, realmente o dia a dia de vocês não é fácil, né? E ainda mais de pessoas que realmente andam na rua, né? E precisam da acessibilidade total e plena, né? Para poder ser garantido o direito, mas a gente sabe que isso na prática não é verdade. Então eu te falo o seguinte, falta o quê? Representante mesmo, pessoas com deficiência lá, que realmente queiram fazer para todos, porque representante às vezes até tem um ou dois, mas aí há aquela discriminação, porque vamos fazer só para cá, não vamos fazer para lá, ou então, para minha entidade, para aquela entidade isso, não pode. Então assim, a gente sabe que a política ela tem que ser pública, ela tem que ser para todos, né? Então, a dificuldade do transporte não é só para o cadeirante, mas é para o idoso, mas é para o visual, mas é para todo mundo. Então, até para os ditos normais, né? Então, a gente sabe que a gente tem dificuldade o tempo todo. E essa questão dessa particularidade da pessoa com deficiência, às vezes, quando a bandeira de luta de um A ou B ou C, o que você acha sobre isso? Eu acho que esse problema todo, porque a gente não tem representantes, né? Os que tem são poucos e às vezes são engolidos pela grande maioria, por exemplo, de deputados que estão lá na Assembleia, de vereadores que estão na Câmara, porque as coisas não acontecem, porque, digamos assim, os projetos, as ideias... Federal, né, também, né? Deputado federal tudo, também. Como mas aí é até mais difícil a gente ter representante, porque pelo que eu sei, pelo histórico, né, que eu sei, eu já estou com quase 60 anos e uns 30, assim, vivendo intensamente a questão política, até como candidato, como já foi falado. Assim, o que a gente vê disso tudo? A gente vê a disputa entre os próprios deficientes. Vamos analisar. No estado do Pará, nós temos quase 8 milhões de habitantes, pelo último censo de 2010, que as pessoas declararam possuir algum tipo de deficiência. Olha só. Quantos porcentos declararam? Quantos porcentos? Em 2010, tá? Foi feito um censo. 8 milhões de habitantes, 24% declararam possuir algum tipo de deficiência. Desses 8 milhões, né? Vamos dizer que 20% ali, vamos diminuir um pouquinho, vamos dizer que 20%, 2 vezes 8, 16, 1.600.000, ou seja, a população de Belém todinha, que é mais ou menos isso estimado. Algum tipo de deficiência, que possua algum tipo de deficiência. Olha só o poder que esse segmento tem na mão, mas não se une. É uma ciumeira, uma entidade, faz uma coisa, vaidade, mas não comunica as outras.
tenta monopolizar direitos que são de todos. Infelizmente, no nosso segmento existe isso. Eu acho como em todos os segmentos. Todos os segmentos, né? Existe essa briga interna. Se a gente fosse se unir, fizesse uma grande reunião, né? Uma conferência estadual e chegasse, olha, quem são as pessoas que podem ter uma boa ideia, potencial para poder representar o nosso segmento? Boa ideia. Digamos que saia um representante dos físicos, um representante dos auditivos, um do visual, um do intelectual. Seria interessante. Dá para a gente eleger 4, 5 representantes, independente de bandeira partidária. Gente, a gente não pode ficar se ligando em ideologia. Nós que somos pessoas com deficiência, tem que colocar nossa bandeira de luta acima de tudo. Acessibilidade, acima né? de tudo. Nós temos que lutar para aquele direito seja efetivo e não fique só no papel. E isso é difícil. Se a gente não tiver essa unidade, não tiver esse pensamento de união, a gente nunca vai ter os nossos representantes. Evaldir, tu tiveste agora recentemente numa palestra lá no TRE. E no TRE eu até estava contigo lá e assim, foi comentado, colocado em pauta, inclusive nós perguntamos, você lá fez a pergunta lá, a um dos juízes lá que estavam participando da palestra. E ele falou, você perguntou sobre as cotas, como é que fica a cota da pessoa com deficiência, questionou, tem, não tem, dá para resolver isso? Como é que fica a questão das cotas é o seguinte, assim como tem as cotas, né, todo partido tem que reservar 30% do número de vagas, né, oferecidas a candidatos. Digamos que o partido tenha 40 candidatos a deputado estadual. Né, ele tem que reservar 30% de 40, 3 vezes 4, 12. Não é isso? 12 vagas às mulheres. Isso é a cota que está garantida. Da mesma forma, eles estão querendo, né, inclusive, tá tramitando. Inclusive, informações do próprio juiz, está em tramitação lá em Brasília. Mas aí eu quero pontuar em cima disso aí. Bom, hoje em dia, o deficiente, vamos dizer que está falando hoje, o que está acontecendo hoje, o deficiente ele tem esse direito, é constitucional, dele votar e ser votado. Ele já está garantido. O partido, os políticos, a classe política estão sensíveis. Vamos colocar 30% também, ou 20% por deficiente. Isso garante o quê, gente? Aí que eu falo, as mulheres já têm o direito de se candidatar, mas teria que ter os 30% de vagas lá na Câmara, lá na Assembleia. Se tem 40 deputados, isso é só um exemplo, eu não sei o número exato, mas 12 vagas teriam que ser, né, das mulheres. Mas isso não acontece, elas só têm o direito reservado, né, de concorrer. Olha aí, mulherada. E o que é que isso, né, tá te beneficiando, mulher? O que é que isso vai beneficiar o deficiente? Para mim, nada, porque o direito é constitucional. Tanto a mulher como o deficiente, ela tem o direito de votar e ser votada. Isso é um engodo, então. Isso é um engodo para mim. Um engodo que as pessoas às vezes brincam por esses detalhes, mas não sabem qual é a essência da coisa. Então é o meu pensamento, gente. Tá? Eu estou defendendo aqui a minha opinião. É essa. É um engodo. Tá? É mais um engodo, né, da classe política dizer, nós somos sensíveis à causa da mulher, nós somos sensíveis à causa do deficiente, mas que na prática não acontece. Então, gente, a gente tem muito aí para transformar, para mudar, né, de repente fazer uma nova roupagem, né, da nossa política que nós estamos vivendo no mundo atual. Não só aqui no nosso estado, no nosso querido Pará, mas como um todo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso momento.